Olá, meus caros. Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito de uma modificação que aconteceu nas demonstrações contábeis e que impacta em todas as empresas, inclusive na sua também. É a extinção ou a eliminação da DOAR. A DOAR é uma sigla para a expressão demonstração de origem e aplicação de recursos. Então é uma demonstração que tinha por objetivo indicar de onde é que vinha o dinheiro das empresas e aonde as empresas investiam seus recursos, né? E a DOAR foi substituída na lista de obrigações das empresas por uma outra demonstração chamada demonstração de fluxo de caixa, ou demonstrativo de fluxo de caixa, a DFC. A demonstração de fluxo de caixa, ela é bastante diferente da DOAR e ela tem por objetivo demonstrar como é que se comportam os recursos da empresa no que diz respeito ao fluxo das operações. Então ela tem por objetivo indicar quando são recebidos os ativos, quando são pagos os passivos, como é que é esse encaixe entre o fluxo de caixa das empresas. Todas essas modificações, elas todas convergem para a questão dos padrões internacionais de contabilidade, e vocês todos acompanharam, não preciso nem falar disso, houveram grandes escândalos internacionais de contabilidade que foram em parte possíveis porque as demonstrações contábeis não indicavam claramente para os controladores, para o governo e para os investidores qual era a real situação das empresas. Então o DFC vem de encontro a isso, ele tem por objetivo mostrar claramente qual é a situação de fluxo de caixa de cada uma das empresas analisadas. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte: só está obrigado a fazer a demonstração de fluxo de caixa as sociedades de capital aberto, e nos casos de sociedade de capital fechado, as sociedades limitadas, por exemplo, só ficam obrigadas a fazer DFC se elas têm um patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais. Então, se a sua empresa é uma limitada e tem patrimônio inferior a 2 milhões de reais, não se aplica o DFC. Para as demais, aplica-se a realização do DFC. Outra característica que esse demonstrativo de fluxo de caixa tem é que ele não vai demonstrar o fluxo de caixa da empresa de maneira consolidada apenas. Ele deve também demonstrar o fluxo de caixa desmembrado em pelo menos 3 grupos. O primeiro grupo é o fluxo de caixa das atividades operacionais. O segundo fluxo é o fluxo de caixa das atividades não operacionais. E o terceiro fluxo tem por objetivo indicar o fluxo de caixa que tenha como vertente a questão do endividamento da empresa. A construção desse demonstrativo de fluxo de caixa, é claro, é tarefa dos contadores, então você, empresário, não precisa se preocupar em prepará-lo, mas você pode, junto com o seu contador, aprender a entendê-lo melhor. Então converse com a sua contabilidade para entender como é que ele funciona e tirar benefícios dele. Muito obrigado.